Olá, muito obrigada a você que me acompanha de qualquer lugar do Brasil ou de fora dele. Obrigada por estar acompanhando mais um podcast. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Pedir para você não esquecer, já agora nesse comecinho, curte o vídeo que me ajuda, deixa o seu comentário aqui. Por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. A gente tem feito tudo com muito carinho para poder levar o que eu amo, que é informação de qualidade para você que me acompanha aqui no YouTube, tá? Hoje a gente vai bater papo sobre um assunto que gera muita dúvida. A gente vai falar sobre adoção com a doutora Mirela Monteiro, que já está aqui para bater esse papo com a gente. Ela é promotora de justiça do Ministério de São Paulo. Tudo bem? Tudo bom? Prazer te receber aqui, meu amor. Prazer é tudo meu. Olha, conheci a doutora Mirela e algumas pessoas a gente conhece e a gente parece que já conhece há anos, né, doutora? E fico muito feliz de você ter aceito esse convite para estar aqui falando sobre um assunto que eu acho que é tão importante, que causa tanta dúvida para a gente poder levar informação para quem está nos acompanhando. Doutora, eu quero começar já desse começo com uma colocação que eu acho que é a dúvida de muita gente. Quais os principais critérios para que alguém possa adotar? Bom, para adotar é simples, na verdade, são poucos critérios que você precisa ter 18 anos. Tem que ter uma diferença, depois que a pessoa já está cadastrada, mas tem que ter uma diferença de nada. Não pode ser irmão ascendente ali, ó, né? E também para ser uma adoção conjunta, tem que ser casado ou viver em união estável. Então, o mínimo seria isso, né? Mas aí depois são comprovadas se a pessoa é comprovada ali, é feita a avaliação, é tudo aquele preparo ali para analisar. Mas para você fazer o pedido, basta só isso. Doutora, no caso, quando há um problema familiar ou quando há o falecimento, por exemplo, dos pais de uma criança, e essa criança tem um avô, tem uma avó, aí a gente fala de guarda, é isso? É diferente de adoção? Isso, na verdade, assim, um vô e uma avó, ele não pode adotar, que na verdade a adoção, ele se tornaria pai e mãe daquela criança. Então isso gera uma certa confusão ali, até na própria criança, porque na verdade, por mais que às vezes eles sejam criados como filhos, eles não são de fato filhos, são netos. Então, na verdade, assim, quando alguém morre, né, normalmente tem até a tutela, que aí você não tem como... É mais complexo, né, no âmbito jurídico, mas você não tem mais poder familiar em relação àquela criança. Na guarda, você mantém o poder aos pais, né, no caso, falecidos, e aí temporariamente algum familiar pode cuidar, que no caso, família extensa, que são pessoas que têm parentesco, vínculo de afinidade e afetividade com aquela criança. Então, ali, se, no caso, nem tios, tios não forem irmãos, tios, há a possibilidade de adoção também, né? Mas se já faleceram os pais, se não há a possibilidade de integrar para aquela família, há essa possibilidade sim. Mas quando são essas situações que acontecem, geralmente é uma guarda que é consequentemente, depois pode virar uma tutela em relação a esses avós. Doutora, já vou te perguntar sobre a lista, que eu imagino que as pessoas tenham muita dúvida, que dizem, demora muitos anos, a lista é muito longa, demorou muito para chegar a minha vez. Algumas pessoas falam, eu quero saber se isso é verdade ou se isso é um mito. Mas antes disso, eu queria entender, doutora, por que existem crianças para serem adotadas? Qual que pode ser a história de vida dessas crianças, de bebês, de crianças maiores? Explica pra gente. Bom, para uma criança poder ser adotada, estar disponível para adoção, né, que a gente tem, na verdade, o cadastro das pessoas que estão interessadas em adotar, que a gente chama de pretendentes à adoção, e tem um cadastro das crianças que estão disponíveis à adoção. Para uma criança entrar nesse cadastro, primeiro, existem algumas possibilidades. Uma delas é o pai e a mãe quererem entregar o seu filho para adoção, então existe essa possibilidade. E sempre que houver informação, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que tem que haver o encaminhamento dessa família para a vara da infância, nos hospitais, inclusive aqui no estado de São Paulo, é lei estar lá colocando que se a mãe quiser entregar a adoção não é crime, ela tem que ser encaminhada para a vara da infância, justamente para evitar, né, algumas adoções irregulares e justamente para aquela família ser orientada também, porque às vezes ali, num contexto, quero entregar, ela nem sabe o que é aquilo, ela não sabe as consequências, às vezes ela acha que a situação de vida dela não é boa para aquela criança e muitas vezes o Estado tem que contribuir para aquela família poder ter condições de criar e educar aquela criança. Então, às vezes, tem muita mentira e essa mãe, às vezes, acha que ela não é digna de poder criar aquela criança. Então, por isso que é importante o encaminhamento, porque ali ela vai ser cientificada das consequências do ato dela, ela vai entender melhor
melhor tudo aquilo que tá acontecendo. Eu falo ela, porque normalmente é só a mãe, né? Mas é lógico que ali, se havendo um pai conhecido também, a decisão é dos dois em relação àquilo. Mas essa é uma possibilidade, que é a concordância, né, para entrega e adoção. A outra possibilidade são quando os pais são desconhecidos. Então, se você sequer sabe, acha uma criança na rua, não tem, assim, normalmente é feita a busca, procura, vai atrás. Então, ali, se sequer tem informação nenhuma, a gente também, essa criança fica disponível à adoção. E a terceira hipótese, que normalmente é a mais comum, digamos assim, que é quando a gente tem destituição do poder familiar. O que é uma criança que... O poder familiar, quando você tem um filho, até 18 anos, o pai tem o poder familiar em relação, o pai e a mãe, em relação àquela criança. E aí que tem o direito e o dever dele de educar o filho, cuidar, né, dar ali todos os cuidados que ele necessita. Só que existem circunstâncias que a criança não está sendo bem educada, ela não está num ambiente harmonioso, justamente porque o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a convivência familiar, desde que seja uma convivência que vai garantir o desenvolvimento daquela criança, não é qualquer família, né? Então, justamente por isso. E também a gente não está exigindo ali que seja uma família maravilhosa, mas que tenha um mínimo para aquela criança, e na verdade ela não só por questões materiais, propriamente, mas que ela ali esteja recebendo todo o amor, o afeto, os estímulos necessários para o desenvolvimento dela. Então, às vezes, existem circunstâncias que se verifica que aquela criança não está num ambiente apropriado, e aí há necessidade, e sim, em muitos casos, é questão de violência, tá sofrendo ali, né, a dignidade daquela criança está sendo violada. Então, essa criança é afastada daquela família por um período. Normalmente, no primeiro momento, a gente tenta procurar familiares extensos, que são aquelas pessoas que são do círculo ali daquela criança, para que ela possa não precisar ser afastada totalmente da convivência familiar. Então, procura um vô, uma avó, um tio, que possa cuidar daquela criança até que a gente veja que se de fato a família dela, né, os pais dela não têm condições dela voltar, ou então ela é acolhida tanto numa instituição de acolhimento ou num acolhimento familiar, e aí nesse período é feito o trabalho para tentar reintegrá-la para a família dela. Então nessa fase a criança, por mais que ela esteja afastada, ela não está disponível para adoção ainda, justamente porque a tentativa, porque o ECA diz isso, e também porque psicologicamente é melhor para a criança ser criada no seio da família natural, né? Muitas vezes, até que a gente fala assim, a criança, às vezes, um bebezinho, ele é afastado do convívio familiar por um período, e aí ele volta, né? É lógico que a gente sabe que pode trazer algum tipo de trauma, alguma coisa, mas, no geral, ele nem se lembra, muitas vezes, desse período, dependendo da idade dele, do que aconteceu. Então, para ele foi muito melhor aquilo para que ele pudesse voltar para a família dele. Mas, se, de fato, a gente verifica ali num período trabalhando, assistente social, psicólogo, todo mundo, assim, dando chance para aquela família e tentando, né, contribuir da melhor forma para que a criança possa reintegrar, e verificar que é impossível, assim, principalmente num curto período de tempo, muitas vezes, porque a criança não tem a vida inteira para esperar. Ela não tem que ir lá, vamos esperar, né, que essa família daqui 10 anos... Não, ela tá ali, ela precisa naquele momento ter o direito à convivência familiar. Então, aí nessas hipóteses, assim, dando esse tempo e verificando que não é possível mesmo, aí a gente entra com uma ação de destituição do poder familiar, que aí essa criança, em tese, fica livre, né, digamos assim, de vínculo com os pais para poder ser colocada numa nova família. Doutora, eu sei que a doutora preparou uma lista para a gente poder até entender como é que funciona essa lista de espera versus o número de crianças que a gente tem, mas aí já me surge uma dúvida do que você falou, que muitas pessoas querem o bebê, né? Muitas pessoas têm o sonho, mulheres que não conseguiram ter filhos, que não conseguiram gerar, ou mesmo aquelas que já têm o sonho de ter o bebezinho, de adotar o bebezinho. Só que se a gente imagina que essa criança foi tirada ali nos primeiros dias de vida que seja, da família por algum motivo, algum problema, alguma situação que foi vista, o conselho tutelar retirou. E a gente vai tentar ainda reinserir essa criança na família, então alguns meses vão se passando e essa criança vai crescendo. Esse também é um motivo para não ter tantos bebês assim, doutora? Então, sim, porque normalmente para você ter um recém-nascido disponível, por exemplo, é só no caso de entrega para adoção, tá? Às vezes tem mães que já manifestam interesse quando ela tá grávida, né? E aí ela é feito acompanhamento e vê se depois que nasce a criança ela ainda mantém esse desejo. Mas, no geral, para você ter um bebê até 1 ano, por exemplo, só em circunstâncias nesses aspectos, né? Porque é difícil, às vezes... Ou, por exemplo, se a gente tem situações que eu já tive a gente... É uma mãe que a gente já acompanha há muito tempo. Então, ela já perdeu outros filhos, ela não mudou absolutamente nada ali, né? Quando descobre que ela já está grávida, já faz um acompanhamento. Então, pode ser que nessas hipóteses a gente tenha uma criança acolhida bebezinha. E, normalmente, uma criança, quando é acolhida, assim, recém-nascida, muito nova, se a gente já entra com ação de destituição logo, às vezes tem circunstâncias que a gente entra primeiro. Normalmente, a gente entra primeiro com ação de acolhimento, ou, na verdade, ação de afastamento do convívio. Então, primeiro a gente tira a criança, aí faz o trabalho, aí depois de um tempo a gente entra com ação de destituição para falar, não tem como voltar, né?
isso com base tudo nos estudos que são feitos, tal, não é da minha cabeça, claro. isso, lógico. E aí, quando fala assim, ó, não tem como a gente reintegrar para essa família, aí a gente entra com a ação de destituição, aí a gente já consulta o cadastro para iniciar o estágio de convivência, né? Mas, às vezes, quando a gente já sabe esse histórico, tem circunstâncias que a gente já entra já com a ação de destituição junto também. Isso é mais rápido, Aí né? é mais rápido, né, pra acontecer isso. Então, por isso que é muito difícil, assim, é mais raro a gente ter bebezinhos. No geral, com mais de 1 ano, a gente já tem mais crianças disponíveis, né? Porque aí já deu tempo, normalmente se foi, né, acolhido novinho, alguns meses, aí tem um tempo ali pra gente tentar reintegrar com a família, ver, e senão a gente vai consultar o cadastro e aí já deu um pouco mais, já tem mais de 1 ano. Então, recém-nascido é muito difícil. Quem quer recém-nascido mesmo, ou criança muito nova, até 1 ano, né, que a gente fala, fica bastante tempo aguardando pra, de fato, conseguir. Doutora, imagino que nesse tempo em que a senhora esteja atuando nessa, falo senhora, mas ela é uma menina, né? Esteja atuando nessa área, quanto deve ser? Eu tenho certeza que tem uma preparação, não só profissional, mas também psicológica para lidar com isso. Mas o quanto é estranho a gente imaginar que uma criança, ela está sofrendo risco com a família. Você já deve ter visto isso de maneira repetitiva. E como que isso é visto? A gente está falando aqui de uma maneira que é muito técnica. Então, teve um problema na família, um problema em que, de repente, essa família está totalmente desestruturada, problema com alcoolismo, com droga, um problema, infelizmente, que a gente tem visto de forma recorrente, que é de violência. Mas, tudo bem, isso aqui a gente está falando como é que faz o mecanismo. Mas como é que é a questão de humanização dessa história? Assim, acaba que a gente não pode, ao mesmo tempo, se apegar muito a cada situação, senão a gente, de fato, não consegue trabalhar, né? Isso não só quem é do Ministério Público, mas todos os profissionais que atuam ali na vida da criança. Mas, ao mesmo tempo, também a gente não é muito frio, porque a gente está lidando com uma vida, né? E é o nosso esforço ali para que ela tenha a melhor... Assim, que ela possa ser feliz, uma criança feliz, né? Então, a gente faz... todas as crianças, quando a gente acolhe, ela vai para a instituição ali, ela passa por toda a avaliação, todo o trabalho, a gente fiscaliza essas instituições, a gente faz audiência com ela, então a gente tem um contato com essas crianças, né, no geral, e assim, a gente fica com o coração partido realmente de imaginar como que existem famílias, né, circunstâncias que, né, infelizmente, permitem que aquilo aconteça com a criança, né? Mas, paralelo, a gente sabe como, assim, considerando toda a vulnerabilidade, a desigualdade social que existe no nosso país, a gente sabe que, provavelmente, esses pais também não foram bem cuidados na infância deles, né? Eles estão naquelas circunstâncias, não necessariamente voluntariamente. Existem casos, lógico, de negligência ali, né? A gente sabe que, né? Mas quando você vai ver... São muito específicos, né? É. A maioria dos casos é uma bola de neve, começou gerações para trás, exatamente, vezes, já foi né? violentado, né? Aquela mãe ali que é negligente, ela não tem um referencial de mãe, ela não foi para a escola, ela não tem noção. Então, é muito difícil. E quando a gente começa a trabalhar, a gente afasta, a gente vê muitas vezes como a família se esforça. E ele assim, não, eu tô me esforçando, né? O que eu preciso fazer? Então, tem muita família que vai atrás, que quer. Por isso que até que a gente, às vezes, não tem tantas crianças disponíveis para adoção, porque, em muitos casos, a gente reintegra na própria família, que é o nosso esforço principal. Mas a família precisou passar ali e aquilo causou, infelizmente, traumas para aquela criança. Mas a gente tem histórias felizes, que aquela família aprende, né? Que não sabia mesmo, né? Não sabia, assim, não é que você fala, como que alguém não sabe que não pode maltratar uma criança? Sim, de fato, existe, porque aquela mãe foi muito maltratada, o que ela tem de referencial de pai e mãe não existe, né? Assim, a gente sabe... Até foi ver a nossa criação, muitas vezes, quando a gente era mais nova. A gente... Era outra forma que as crianças eram tratadas, né? Hoje em dia, a criança já é tratada de uma maneira diferente, porque a gente sabe como para ela aquilo é melhor para o desenvolvimento. E o quanto, doutora, eu me pego em muitos momentos cuidando do meu filho, fazendo coisas que a minha mãe fazia para mim. Fica na gente, né? Então, depois que o meu filho desfraldou, eu levei ele no banheiro recentemente, a gente estava no shopping, isso antes da pandemia, né? Tava aquele período de desfraude. E aí eu tava forrando ali para ele no banheiro e eu lembrei da minha mãe fazendo isso quando eu era pequenininha. Então, por que eu tava fazendo aquilo? Porque eu vi minha mãe fazendo pra mim, tava guardado em mim. A hora que eu falei, por que eu tô fazendo isso? Porque era o que a minha mãe fazia. Então, eu tô aqui dando um exemplo positivo, mas infelizmente no negativo também acontece, exatamente. Né? As crianças, assim, serem totalmente abandonadas. Assim, na verdade, assim, o pai chegar em casa, a mãe chegar em casa, assim, e tá cansado, não darem bola nenhuma. Hoje a gente sabe a importância de
brincar, né, para elas, como é esse afeto. Então, às vezes, no final de semana, o pai e a mãe estão cansados, eles acham que, tenho direito a descansar, que eu trabalhei muito, e a gente sabe, muitas vezes, o trabalho indigno que muitos trabalham. Aí, chega o final de semana, ele vai querer ficar ali, brincando com a criança, estimulando ela. Não, ele vai querer, muitas vezes, descansar, né? E isso não é benéfico para a criança. Então, assim, são circunstâncias, e além de circunstâncias mesmo de vulnerabilidade social, que a gente sabe que as famílias vivem, né, em circunstâncias super complicadas, às vezes não tem o mínimo para ele, e, de fato, isso também para a criança não vai ter nada para a criança, e aí que é o que mostra a importância mais da gente ter políticas públicas para viabilizar que essas crianças sejam criadas na sua família, né? Não simplesmente a gente arrancar, porque a gente até fala, é muito mais barato para o Estado a gente ter uma criança na família dela e dando políticas sociais do que a gente deixar ela no acolhimento, porque é caro para a criança estar acolhida, né? É caro o preço que a gente paga porque envolve alimentação, envolve o espaço, envolve vários fatores que se a gente pegasse todo o valor daquela criança ali e desse para uma família, muitas vezes não é o salário que sustenta a família inteira. É verdade. Então, é sério isso, né? E, às vezes, isso até é um pensamento, assim, de institucionalização que a gente tem, né? Isso bem tradicional, assim, de achar que, assim, famílias pobres ou que não têm condições, não sabem educar uma criança, é melhor o Estado educar. E a gente sabe que não é verdade. Que arranca a criança e coloca num lugar, ela não vai ser bem educada, porque... Aliás, o amor... Muitas vezes ele supre não ter uma carne na mesa, né? Se você tem um básico, se você tá ali, vou falar aqui do nosso Brasil, né? Muitas famílias vivendo ali com arroz e feijão todos os dias e carne só uma vez por mês, e olha lá, poxa, não tá tendo carne, não tá tendo biscoito, não tá tendo Danone, mas tem muito amor, é melhor do que talvez ter toda a comida disponível e não ter amor nenhum, né? Exatamente. E na verdade, assim, a convivência familiar, ela é muito importante pro desenvolvimento, né? Até a gente já tinha conversado aqui antes. Criança que não tem convivência familiar, né? Ou não tá numa convivência familiar harmoniosa, ela tem grandes chances de ter distúrbios psicológicos, psiquiátricos, ter transtorno mental quando for mais velho, ou até na infância mesmo. Então, é muito sério isso. E a gente tem que lembrar que ali tem vários... Toda vez que eu falo sobre isso, né, quando a gente trabalha com rede de proteção, que são as pessoas que afastam a criança da família, a gente fala muito isso. E, na verdade, aquela criança, ela tem direito a se alimentar, ela tem direito à saúde, ela tem vários direitos, e dentre eles a convivência familiar. Então, por que às vezes, ali por qualquer coisa, eu tiro a convivência familiar e não é um direito tão valoroso quanto a convivência familiar? Porque é mais fácil na nossa cabeça, muitas vezes. Então, é preferível, às vezes, a criança, ela tá vivendo num ambiente sujo, digamos assim, com a convivência familiar, que, lógico, a gente tem que pensar ali o que é melhor para ela, claro, né? Mas a gente tem que sempre colocar ali, ponderar. Ela tá sofrendo violência, ela tá tendo risco de vida, então a gente vai abrir mão da convivência para que ela, de fato, não sofra por aquilo. Mas a gente tem que trabalhar para equilibrar, e não qualquer coisa arrancar a criança, vamos lá, né, jogar no abrigo, deixar a criança lá achando que tá tudo bem, porque a gente tira ela de vista só, né? Ela fica lá e esquecemos. E isso, sim, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com as mudanças que a gente teve mais recentes, que a gente mudou essa visão. Mas até pouco tempo, era depósito de criança, era desesperador, assim, a criança entrava pequenininha, saía de lá, né, já com 18 anos, sem ter esse esforço dela voltar para a família e também não tendo grandes, né, vantagens para o desenvolvimento dela por ter ficado ali naquele outro espaço. E aí fez 18 anos, tchau, vai viver sua vida? Como é que funciona? Então, na verdade, assim, quando a criança, em tese, até 18 anos, né, que ela pode ficar acolhida, né, não é assim, fez 18, dá, tchau. Mas, assim, tanto que o trabalho quando a gente tem uma criança que a gente sabe que virou adolescente ali, né, que não vai ter viabilidade de reintegração, o trabalho é pela autonomia. Então, é investir no estudo. O Estado não paga a faculdade, paga? Não. Na verdade, sim, tem as faculdades públicas, né? Então, ele teria que passar numa faculdade pública. Mas a gente, por isso que assim, tem... Que aí é uma bola de neve, de novo, usando essa palavra. Porque quem é que tem mais chances de passar? Quem estudou mais? Quem estudou mais? Quem fez cursinho? Quem pode pagar um cursinho? Muitas vezes, não adianta. Eu estudei em escola pública e quando eu entrei na faculdade, eu vi quanto conteúdo eu nem tinha visto. Porque quando você chega na faculdade, os professores partem do princípio de que você já sabe algumas coisas e seguem. E eu falava com quem tinha... Minhas escolas foram ótimas. Eu sempre fui muito estudiosa. Eu olhava para quem estava do meu lado que tinha feito escola particular e eu falava, o que ele tá falando? Eu nunca vi isso. Imagina, eu vi isso na 7ª série. Eu falava, eu nunca vi isso. Vamos falar a verdade, É verdade, né? Não dá pra gente falar que são as mesmas oportunidades que todo mundo tem. Mas, assim, na verdade, o trabalho com as crianças acolhidas é justamente pra gente conseguir com que elas possam, né, quando fazerem 18 anos, terem condições de estarem vivendo bem, estudando, com um emprego, recebendo, terem condições até de fazer faculdade, né? Existem faculdades que dão bolsas, assim, tem algumas crianças que se destacam, adolescentes ali, que a gente sabe, tem apadrinhamento financeiro, que muitas pessoas podem contribuir também. Então, é todo esse trabalho para que, de fato, ali... E também, assim, quando a criança, às vezes, a gente afasta ela da família, ela tá ali num ambiente, quando ela tinha 5 anos, aquilo lá é uma ameaça. Mas com 18 anos, aquele mesmo ambiente não vai ser a mesma ameaça. Então, muitas vezes, eles retornam
retornam para a mesma família, mas muito mais estruturado, com muito mais condições de continuar a vida deles, né? E até às vezes contribuir com a família, né? Deu um tempo ali para que aquela família também mudasse de alguma forma. Eu quero saber, doutora, dessa lista. Afinal de contas, é mito ou é verdade que pode demorar anos para você conseguir adotar uma criança? Não me responde ainda. Daqui a pouco a doutora Mirella vai responder essa pergunta pra gente. Mas antes eu tenho um recadinho para você do nosso novo parceiro aqui no podcast, a Fundabom. Presta atenção nesse recado, a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros tem algo importante para você. Eles estão oferecendo, olha que interessante, para você participar de um curso EAD ao vivo, para você que está precisando, de repente, está desempregado, ou mesmo que trabalha nessa área e percebe que está faltando você se profissionalizar. Esse curso é de prevenção e combate a incêndio para técnico de segurança do trabalho. O início é dia 3 de agosto, então corre. O curso é um curso que vai te oferecer 100 horas. Você pode fazer a matrícula pelo site www.fundabom.org.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3101 1772. É uma oportunidade muito importante para você, tá bom? Doutora, e essa lista, me conta. Bom, de fato, demoram anos, dependendo ali do perfil que é escolhido, né? Que quando a pessoa se cadastra, ela vai manifestar um interesse por faixa etária, muitas vezes pelo sexo da criança, raça. Então, se a criança tem alguma doença pré-existente ou não. É possível escolher perfil, então, né? É possível, existe lá. Só que assim, quanto mais assim, o perfil ele é mais específico, mais difícil, lógico, de ter crianças disponíveis naquele perfil, né? Então, assim, hoje, o dado que a gente tem pelo cadastro no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? E o Sistema Nacional da Adoção, se você entra no site, é super possível você gerar esse relatório. Hoje, a gente tem 46.390 pessoas interessadas a adotar, cadastrados já, que já passou por todos os processos e já entraram lá. Isso de um modo geral. Se a gente pensa sem especificar nada, tem esse número de pessoas. Exatamente. Aí tem os filtros. Aí você filtrando, você já consegue se restringe mais. Quando você for ver quantas pessoas estão interessadas a crianças até 1 ano de idade, com aquele perfil que a gente falou, né, são 10% de todas essas pessoas, elas estão interessadas nesse perfil. 15% é até 2 anos. 17% até 3 anos. Assim, é quase metade das pessoas querem crianças até 3 anos, essa é isso. idade. A faixa etária, assim, até a gente for ver ali, até 6 anos, a gente ainda trabalha com um número mais alto. Depois disso, já fica bem baixo os números. E, paralelamente, com a lista das crianças, a gente não tem tantas crianças nesse perfil. Ao contrário, a gente tem mais crianças mais velhas, né, que estão lá acolhidas e que já estão destituídas e disponíveis para adoção, do que crianças pequenininhas. Significa que quem quer adotar crianças com mais de 6 anos provavelmente vai ser chamado nessa lista antes do que quem quer adotar crianças com menos de 1 ano, e com certeza esse número vai ficando mais complicado quanto mais novo você quer essa criança, né? Exatamente. Doutora, quantas crianças a gente tem? A gente sabe para adoção? Hoje, também pelo CNJ, tem 8.366 crianças disponíveis. Gente, obviamente vai demorar, provavelmente deve demorar anos, então, para uma pessoa que quer um bebê. Sim, um bebê sim. São muitos anos. Tudo vai depender também da localidade, né? Porque como... Como é que é essa distribuição? Então, se eu entrar hoje na lista de adoção, quanto tem? Vamos supor que tem todo um processo, se der tempo a gente fala sobre isso. Entrei hoje na lista de adoção. E aí? Se você manifesta o interesse, você tem todo um procedimento antes, né? Então, você vai na vara... Quem tá querendo... Hoje eu quero adotar. Eu quero adotar uma criança. Meu marido até levantou a cabeça que agora ele também quer. Ótimo. Então, você, amanhã, vai numa vara da infância e juventude quem mora na cidade de São Paulo, por exemplo, são várias que a gente tem de acordo com a localidade e bairro que você mora. Mas, normalmente, é um fórum só que cada cidade tem, e aí você vai lá e é a vara da infância. Então, você manifesta interesse, eles vão te dar algumas coisas que você tem que preencher, os documentos que tem que levar, e aí vai iniciar o seu processo de cadastro. Aí, nesse período, são feitas avaliações psicológicas, sociais, tem visita na sua casa, você é chamado para ir no fórum, conversa, assim, lógico, agora em período de pandemias é um pouco diferente, né? Tal, de um modo geral, né? Circunstâncias normais, então, você vai lá, apresenta toda a documentação, é feita a análise, e tem um curso que é feito, né, para que, de fato, você entenda todo o processo, como funciona. Enfim, depois desse período, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, né, esse período máximo tem que durar 4 meses. Eles falam que é 120 dias para esse processo. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, porque depende de algumas circunstâncias ali, de dificuldades, né, de quantidade de pessoas profissionais para fazerem
essas avaliações, porque justamente as mesmas famílias, os mesmos profissionais que fazem as avaliações das crianças que a gente tem que tirar das famílias, das crianças, são os que vão fazer com os futuros pais. Então, tem locais que a gente não tem, né? E como a gente sabe que a fila ali, você não vai perder seu lugar da fila porque é do dia que você chegou lá. Mas como sabe que você não conseguiria, né, ali adotar naquele período, então, na urgência, vão priorizar outras coisas. Mas, enfim, tem esse período ali, depois que sai a decisão, entra no cadastro, aí sim, você pode ser consultado para se tiver criança disponível para o seu perfil. Tem cada localidade, tá? Assim, Mas aí eu vou para uma lista nacional. Você vai para uma lista da sua cidade. Por que acontece? Normalmente, prioriza com que as crianças sejam adotadas dentro ali da sua região. Então, até porque no Brasil a gente tem questões culturais que mudam muito de um lugar para o outro, né? Exatamente. Então, por isso que a preferência é até assim, se você for ver no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é muito grande. Uma criança que é criada ali no interior, piquitiquinha, cidade, está acostumada ali na esquina, e aí você vai para uma cidade grande como a capital, é totalmente diferente o estilo de vida. Então, assim, a prioridade é lógico que é ali na localidade, mas se não houver pessoas ali, crianças disponíveis para o teu perfil, quando você se cadastra, você opta se você quer estar disponível para o cadastro nacional, e aí se tiver criança em outro estado disponível, vão consultar você. Mas sempre a prioridade vai ser criar essa conexão ali, né, da criança e do cadastrado, dentro da localidade ali, da região daquela criança. Então, às vezes, isso que faz diferença. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Tem cidades que são cidades que a gente tem mais pessoas em situação de vulnerabilidade e, consequentemente, a gente vai ter mais crianças disponíveis para adoção do que em cidades que são mais ricas, muitas vezes, e tem menos pessoas nessas circunstâncias. Então, aí vai demorar um pouco mais também de ter crianças disponíveis nessas circunstâncias, mas, lógico, como eu falei, se não houver ali, vai estar apto a estar no outro cadastro. Então, assim, demora, mas acontece, né? E vale a pena esperar, porque, de fato, ali é algo que, assim, muda a vida, principalmente a vida da criança. Porque a gente fala assim, para mim não importa quem quer adotar, quais são suas motivações. É lógico, tem que ser motivações idôneas e legítimas, lógico, né? Mas pra gente importa que uma pessoa tá interessada a amar uma criança. Então, pra gente o nosso foco principal é aquela criança. E ali não é assim, vou amar ela por dó ou o que for. Não, porque é direito dela ter uma família e você se dispôs a escolhê-la para estar na sua família. Então, isso é algo maravilhoso, assim. Então, por isso que para quem adota, para a criança que é adotada, para nós que trabalhamos, né, com as crianças, para a gente é algo assim muito bom, que vale a pena, assim, a gente incentiva as pessoas a se cadastrarem e, se possível, né, que coloque perfis maiores, né, de crianças, porque com certeza não só por ser mais rápido, mas porque a gente sabe que aquela criança muitas vezes não tem chance nenhuma. Tem crianças que fazem 18 anos e não tem ninguém interessado em adotá-la. E aí, Mirella, a gente entra numa situação que eu compreendo totalmente, mas é que muitas vezes as pessoas querem adotar para realizar o sonho delas. Então, por isso que é adotar um bebê, por exemplo. Eu quero ter o sonho, eu tenho o sonho de ser mãe, não estou conseguindo, por exemplo, ter filhos biológicos. Então, como eu tenho esse sonho, eu vou adotar uma criança. Então, eu vou adotar um bebê. Mas quantas crianças, com quantas idades diferentes, quantas crianças têm o sonho de ter uma família? E às vezes a gente está pensando só no nosso sonho. Será que você não pode juntar esse seu sonho de ser mãe, esse seu sonho de ser pai, de repente com uma criança um pouco mais velha, ou adotando irmãos, que eu acho que deve ser um outro filtro complicado também, né, doutora? Exatamente. É assim, até em relação a essa questão, a gente fala assim, é possível ser feliz sem ter filho? É possível. A gente conhece muitas pessoas que, por opção, não querem ter filhos e são felizes. Até parei, né? Porque pra mim, não... eu penso como? Mas com certeza, eu era feliz antes de ter filhos também, né? Sim, exatamente. E é isso, a gente tem que ser pleno no momento que a gente tá vivendo na nossa vida, senão a gente nunca vai ser feliz, porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Mas, enfim. Mas é possível você ser feliz sem ter um pai e uma mãe? Não. Já é muito mais difícil. Então, por isso que o raciocínio é sempre a prioridade, vai ser a criança. A gente pensar... Então, assim... Tanto que, às vezes, até você me perguntou... Né, quais são os requisitos? Quando são feitas as análises, né, tanto as avaliações psicológicas, é verificado qual que é a motivação também, né, de você ter aquele filho. E, às vezes, tem famílias que depositam uma expectativa de felicidade muito grande no filho. E aí ela não vai ser satisfeita de jeito nenhum. E é um peso muito grande, isso em qualquer coisa, em relacionamentos, em tudo na nossa vida. Se você deposita a tua felicidade em outra pessoa ali, não vai ser suprido. Aí você adota uma criança na Terrible 2, com 2 anos ou ali perto de fazer 2 anos. Você tem toda uma expectativa. Essa criança começa a fazer pirraça, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Mesmo que fosse um filho biológico, provavelmente com 2 anos ele estaria nessa fase, né? Com certeza, exatamente isso. Então, assim, por isso que é importante ali alinhar as expectativas, na verdade, e saber o quanto, porque principalmente quem, às vezes, tem muita dificuldade de ter filho,
filho, né, já tá passando por aquilo, é um processo muito desgastante. Muito doloroso, né? Muito doloroso. Então, às vezes, a pessoa não está pronta, muitas vezes, para isso, porque ela não superou esse luto, digamos assim, de não ter tido um filho biológico. E aí, com certeza, a criança não vai satisfazê-la, né? Isso vai trazer, assim, vai ser ruim para a própria criança e para a própria família. Então, por isso que esse trabalho dos psicólogos e a preparação é importante nesse sentido, né? Porque você não pode usar a adoção para suprir essa dor que você não teve. É lógico que vai contribuir, é para ter um filho, a gente quer que a pessoa seja feliz com aquele filho, mas não necessariamente a expectativa que ela tem, e mesmo se ela tivesse um filho biológico, a gente sabe que não, entendeu? A criança. Nada é perfeito o tempo inteiro. E o filho, principalmente o filho, ele é uma outra pessoa, ele tem, e nem sempre, né, que a gente até fala em circunstâncias, né, que famílias que têm filhos com deficiência, às vezes que se frustram, né, muitas vezes na expectativa que tinha, mas que aquela questão você quer que seu filho seja feliz, só que nem sempre ele vai retribuir o amor que você dá por ele da maneira que você esperava. Então, o filho vai retribuir teu amor, né, uma criança, às vezes, assim, a forma dele se expressar é totalmente diferente um filho de outro. Então, às vezes, um é mais carinhoso, às vezes o outro não é, né. Então, por isso que é importante estar preparado para isso, né, e não é o problema da adoção, na isso é do indivíduo, né? Exatamente, é da pessoa, do ser humano, né. E, doutora, quem tem já filhos biológicos ou quem já adotou entra em alguma lista diferente ou não? Então, isso não faz diferença nenhuma. Você entra na fila normal lá, se você já adotou, né, em outras circunstâncias, né? Mas a partir do momento que você está no cadastro, você pode adotar uma criança, ou, né, se você pediu irmãos ali, até depois a gente pode falar disso. Mas depois que você adotou, você entra no final da fila, lógico, né, para dar para outras pessoas, mas não tem impedimento nenhum se tem filho biológico ou não, né, isso não muda. Doutora, nós já vínhamos em uma situação muito complicada para os brasileiros, com um número de desempregados muito grande, a pandemia chegou e a gente sabe que isso tem se agravado, a gente não tem ainda todos os dados oficiais, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas estão passando fome, a gente sabe da situação de muitos desempregados vivendo do que a gente chama de bico. Vamos imaginar uma família que estava estruturada há, sei lá, 2 anos quando entrou nessa lista. O marido e a esposa estavam trabalhando ali bonitinho, a crise veio e essa família hoje está desempregada e chegou o dia dela realizar esse sonho de ser chamado. Chegou a vez dela na lista. Isso vai interferir? Então, na verdade, assim, em tese não, se a pessoa já está lá na fila, já tá tudo certo. Normalmente, assim, quando a pessoa tá cadastrada, né, a gente de 2 em 2, agora virou 3 anos, né, faz uma reavaliação daquela família para ver se as circunstâncias tá tudo certo e tal. Porque, é lógico, às vezes... A vida muda em 3 anos, e né? E tem pessoas que ficam muito mais tempo, assim, esperando por conta do perfil, como a gente já falou. Então, é feita essa reavaliação e vê. Assim, tanto a questão material, normalmente, que seria financeira, não é um impedimento principal, tá? É lógico que ali tem que ter um mínimo de dignidade para ser dado para aquela criança. Então, às vezes, a família, ela acha que tem que... E é muito legal quando a gente vê, né, os perfis, quando faz as visitas, eles mostram foto do quartinho, mostram tudo maravilhoso ali, mas não é isso que é o principal, né? O principal, para aquela criança, a gente, de fato, ali, as necessidades dela básicas, alimentação mínima ela ter, né, e o afeto que a família pode oferecer. Mas, assim, se o desemprego, né, surgir, assim, mas ali é possível ainda aquela família, né, dar as mínimas condições, até mesmo porque eles estão vivendo naquelas circunstâncias, isso não vai ser um impedimento. Nem na hora que se inscreve, né, doutora? Ou a questão financeira é de alguma maneira levada em consideração? Não, o que eu falei é o mínimo. É lógico que não dá pra estar ali numa situação de miséria, se você já tem alguns outros filhos... Se você não tá conseguindo comida pra você, não faz sentido, né? Exatamente. Nesse momento você... Mas, na verdade, assim, tanto isso em relação até você pensar em tirar uma criança da família, tá? O próprio ECA, ele se preocupa com isso, ele fala... O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu falo muito isso às vezes. Mas ele se preocupa muito em falar que isso não é motivo pra gente destituir alguém do poder familiar. Então, questão financeira não é. Porque o certo é o quê? A gente ter políticas públicas, se realmente ali, né, aquela família, ela... tudo que é possível ela tá fazendo e ainda assim ela não consegue se sustentar, de fato tem que haver políticas para contribuir para aquela família poder, né, ter o mínimo. Até porque a conta que você meio que já fez aqui com a gente, né, Mirella? Então, quanto que sai essa criança para estar num abrigo? Será que a gente não podia dar uma ajuda de custo para famílias que não estão conseguindo se manter? Exatamente. É mais lógico uma coisa dessa. Seria né? mais lógico que você tirar a criança por pensar, não, aqui não estão alimentando ela, não tem arroz e feijão na geladeira, então vamos pôr ela para ela estar no acolhimento. E ali, o prejuízo para aquela criança é muito grande, e é um prejuízo que a gente não enxerga, porque ali no primeiro momento a gente vê, a criança estava sujinha em casa. Tá sem comida e sem fralda, agora tá trocada e tá alimentada. Mas o que causou na cabeça dessa criança? Exatamente, e o reflexo que vai ser depois. Então, assim, a gente sempre se desespera. É lógico que a gente tem que tirar a criança em muitas circunstâncias, justamente porque ali a família pode estar sendo negligente, ela pode não estar, às vezes, mesmo tendo ofertado, né,
políticas ou circunstâncias, e nem sempre tem famílias que, de fato, ali teriam condições, mas elas são negligentes muitas vezes. Mas, assim, o nosso esforço é sempre para reintegrar e tentar ver qual que é o problema ali. E aí a gente fala, não dá pra gente dormir sossegado enquanto eu tenho criança acolhida, porque eu não vou enxergar. Porque a gente fala, não, ela tá lá, bonitinha. Eu não enxergo o que tá ali na cabeça dela, a falta de estímulo, né? Assim, casos que a gente tem, que a criança acolhida, ela não anda, não fala direito, e aí tá lá um período, um mês que ela fica na família dela, ela já começa a balbuciar, a falar, ela já começa a andar por conta dos estímulos. Porque é muito importante. A gente não tem ideia, né? Não tem. Agora, doutora, eu vou falar de uma outra realidade que eu vi bater a porta de muitas mulheres e eu vi que isso foi pouquíssimo falado. É uma realidade que a gente já tem muitas vezes no Brasil de mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar suas crianças, estão nas filas de creches. Mas quando a pandemia veio, eu fiquei imaginando o que faz quem não tem família, quem não tem amigos, porque o meu marido estava trabalhando, eu continuei trabalhando, a escola fechou e eu tenho um filho de 3 anos. No meio da pandemia, a gente ficou com muito medo de deixar a criança com a minha mãe, com a minha sogra, que já eram 2 opções que eu tinha. E aí eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Eu não posso sair do meu emprego, o meu marido não pode sair do dele. O que a gente vai fazer? Aí a gente tem alternativas, porque a gente tem família, minha cunhada me ajudou por um tempo, depois uma grande amiga acabou mudando para minha rua e foi quem ficou com o meu filho para eu poder trabalhar durante todo esse tempo que não teve escola, uma pessoa da minha íntima, uma pessoa íntima, uma pessoa que eu conheço, porque também é muito difícil você deixar o seu filho com alguém. E aí eu pergunto, não é a realidade de muitas famílias terem alguém para ajudar ou poderem pagar alguém? Imagina, eu conversei com uma pessoa que me disse que o salário que ela recebia há alguns anos, era o que fazia ela ter arroz e feijão na mesa. Ela não podia pagar alguém para ficar com a filha. A filha tinha 5 anos. E ela falou, eu ia chorando e com muito medo. Mas eu deixava a comida, eu só fazia lanches, comidas que podiam ser servidas geladas para ela não mexer no fogão, desligava tudo que podia, tirava tudo da tomada, só deixava a televisão, trancava a porta e ia trabalhar chorando para poder trazer arroz e feijão. Isso é um crime, doutora? Então, de fato é uma situação bem complicada, né? E culturalmente também a gente sabe, né? Antigamente a gente, cuidava do irmão mais novo, eram circunstâncias, né? Que, de fato, não é melhor para aquela criança, porque dependendo da idade, né? Claro que é um risco, imagina. Uma criança com 5 anos sozinha em casa é um risco. Não pode. Uma criança nessa idade não pode ficar. O que a gente tem, às vezes, de parâmetro, que a gente pensa assim, é um adolescente que ali consegue... E o período que aquela criança fica sozinho, sem supervisão, né? Vou ali comprar um pão na padaria, já volto, é uma coisa, né? Exatamente. Vou trabalhar 8, 9 horas fora, meu Deus. Não pode, porque a criança se coloca em risco, a questão da alimentação. Então, assim, uma idade que a gente pensa que talvez ali... pouco razoável é quando é adolescente, né? Que ele já tem mais... Uns 12, 13 anos pra cima. Por aí, já ali teria maiores condições. Básico, né? E também tomando muito cuidado, lógico, monitorando. Mas uma criança mais nova, então justamente por isso, é importante, a gente sabe as dificuldades, todo o trabalho, então por isso que é importante pedir ajuda. Uma pessoa que não tem totalmente família, tem que ir atrás para a questão do trabalho, tem que ir para viabilizar ter uma creche para aquela criança. A gente sabe das filas de espera que a gente tem. Judicialmente é possível conseguir também. É complexo. Na pandemia não foi muito falado sobre isso, né, doutora? Então, é que na pandemia todo mundo, na verdade, foi pego de surpresa. Então, realmente, assim, o que na pandemia deveria ocorrer é realmente quem só tem trabalho essencial que fosse trabalhar, que precisava estar presente, presencialmente. Porque senão era para as famílias poderem estarem em casa para poder cuidar dos seus filhos que não puderam, consequentemente, ir para a escola. Só que acontece, a gente sabe que não, porque acabou que vários trabalhos não era essencial a pessoa estar lá presente. E se ela não fosse, ela ia perder o emprego. Exatamente. E aí é o pão, o arroz e feijão. E aí os empregadores que precisavam ter essa consciência efetiva, né? Então, porque a gente tinha muita gente, trabalhador da saúde, precisando de fato ir para lidar com a situação, e ao mesmo tempo a gente não poderia colocar em risco as próprias crianças, que daí a gente colocaria em risco as famílias e os professores. Então, assim, foi muito complexo. E, na verdade... E a gente teve que fazer escolhas, porque o meu marido estava, na época, trabalhando na área da saúde, eu jornalista, tudo 2 profissões essenciais. Eu precisava trabalhar. E aí, eu tive que pesar. A gente acabou juntando a quarentena com esse casal que morava na minha rua. Não teve jeito. A gente falou, olha, vocês topam? A gente topa, porque vocês já vão ficar com meu filho. Eu estou fora trabalhando. Não tem. A gente teve que fazer opções, mas
A pergunta principal que eu queria te fazer, eu sei que muitas mães têm esse medo e a gente sabe que é incorreto deixar uma criança com menos de 12, 13 anos sozinha em casa, mas infelizmente essa já era a realidade de algumas pessoas no Brasil. Isso pode ser motivo para os pais perderem a criança? Então, perder, assim, num primeiro momento, não, porque, é lógico, ali pode ser motivo para, de fato, o conselho tutelar ser acionado e ali haver uma ocorrência e uma análise da situação, tá? Então, só que dependendo das circunstâncias, porque, assim, ficar algumas horas para a mãe trabalhar, né? É sério, é grave, por isso que é importante, às vezes, ir atrás e pedir ajuda para viabilizar esses arranjos, para pensar o que pode ser feito. Mas o que a gente vê na prática são pessoas que simplesmente saem, vão trabalhar, depois vão sair... A gente não viu o caso há alguns anos, eu não sei se a senhora... Ela é tão nova pra chamar de senhora. Eu não sei se você lembra, Mirella, de uma mãe que acho que tinha saído para dançar e deixou 2 crianças e pegou fogo no local onde ela morava, na periferia, enfim. Eu não lembro exatamente onde era, mas eu lembro que quando foi ver, ela estava dançando. Então, ela não tinha deixado as crianças para ir trabalhar. Ela tinha deixado uma neném, que acho que era de fralda, e a outra um pouquinho maior, de 3, 4 anos, para ir dançar. E muitas vezes um irmão fica cuidando do outro. Então, que é outra criança cuidando de uma criança. E o que a gente tem, às vezes, que a gente recebe, né, que é sério até, porque às vezes o irmão mais velho, ali, que, né, o maiorzinho, que vai atrás pedir ajuda. Falou, minha mãe sumiu, ela não vem em casa, a gente não tem comida. E aí a gente, nessas circunstâncias, principalmente, né, ali, a gente vê que tá em situação complicada mesmo, a criança é acolhida. Esse irmão mais velho se sente muitas vezes muito culpado, porque ele foi pedir ajuda, porque ele não sabia o que fazer. Eu tô com um bebezinho, não tem comida. Mas, assim, quem tá em circunstâncias de que, de fato, não tem com quem deixar, tem que ir atrás do poder público, tem que tentar ali para viabilizar, entendeu? Para tentar algum arranjo. Às vezes, o pessoal, a gente tem no CRAS, né, ali, o CRAS são os serviços, né, de assistência social que existem, tem em todas as cidades, ir atrás lá para tentar pensar em alternativas, às vezes, conversar, eles, sim, no trabalho com a família, de fortalecimento da família, eles pensam em estratégias que você, às vezes, não pensou. Então, é importante, assim, não deixar uma criança sozinha, tá? Ali, e tentar conversar com o vizinho, tentar viabilizar, porque é perigoso para ela. A criança ficar ali pequena, mesmo que seja por poucas horas, é muito complicado. Ainda mais se é em circunstâncias que você precisa trabalhar todo dia, precisa ir atrás, tem que ir procurar alguma forma de ajuda. Simplesmente deixar a criança não é a melhor alternativa. Conversar com o seu patrão, ver, a gente sabe esses dias tava vendo notícia lá, um professor colocou um berço na sala de aula para poder... Então, assim, pensar e comunicar. Porque às vezes a mãe pensa que fica com vergonha de relatar, com medo que pode acontecer alguma coisa, mas ali, no caso, ela tem que pensar primeiro no filho e pensar em estratégias para poder viabilizar. Então, vai atrás do CRAS, às vezes vai atrás do conselho tutelar, para conversar e tentar ter uma estratégia para cuidar daquela criança. Doutora, nesse momento de pandemia, lógico que acredito que não, mas de um modo geral, as empresas podem, em um dia que a mãe precisa, olha, hoje não teve jeito, ou não teve escola, e às vezes acontece, ou a criança está de férias, ninguém pode ficar... Pode levar a criança para a empresa? Tem algo que se fale sobre isso em um dia de trabalho, de repente, que tenha necessidade? Não me conta ainda não, peraí que você me conta daqui a pouco, mas antes, deixa eu fazer mais um agradecimento com um recado para você ao grupo Cibrap, que continua com a gente. Você vai construir, está se preparando para isso? Você precisa fazer da maneira adequada, você precisa fazer isso com segurança. É por isso que eu indico para você o grupo Cibrap. Eles têm tudo que você precisa para sua reforma, toda a questão de rede elétrica e também instalação de energia solar, o que vai ser incrível para você, tanto no cuidado com o meio ambiente como para o seu bolso. Então, entre em contato com eles. Vou deixar o site, que é o www.cibrapfundações.com.br, sem o cedilha, tá? Tá passando direitinho aí para vocês. E o telefone 0 operadora 15 3205 1293. Doutora, vamos lá. Vamos entender essa questão. Retomando o que eu falei aqui, que eu perguntei aqui agora há pouco. Explica pra gente como é que funciona. Então, na verdade, assim, não existe regra. Isso depende do empregador e do tipo de trabalho que a pessoa faz. Porque, lógico que tem trabalhos... Isso não tá na lei, é bom senso que a gente tem que pensar. Porque, assim, existem trabalhos que é impossível a criança ser levada lá, porque o ambiente é insalubre, né? Todas as circunstâncias que não seria, talvez, um ambiente bom para aquela criança. Mas, no geral, eu acredito que os empregadores, muitas vezes, podem ter algum tipo de sensibilidade para viabilizar ali, talvez, um espaço, alguma coisa que a mãe consiga supervisionar de alguma forma. Mas não existe regra, isso, né? Não tem o certo, de fato, era a mãe ter possibilidade de deixar o filho numa creche, né, na escola, para viabilizar isso. Aqui a pandemia, na verdade, é aquilo. A gente estava trocando pneu com o carro andando. Isso foi surpresa para todo mundo. E por isso que, assim, não dá para todo mundo querer
se dar bem, né? Então, sempre vai ter que abrir mão, muitas vezes, de um funcionário seu para que, de fato, ele fique em casa, ou trabalhe de casa, ou remanejar, verificar, às vezes, de levar a criança algum dia, porque foi impossível ali, né? No meu trabalho mesmo, às vezes a gente tá ali no fórum, tem pessoas que levam o filho, e ele fica ali sentadinho, desenhando, fazendo alguma coisa, porque justamente foi impossível naquele dia viabilizar com que outra pessoa cuidasse. Então... Sabe o que eu lembrei, Pirela, de um dia que eu levei o Davi? Ele devia ter 1 ano e pouco. E eu estava apresentando e eu pedi para uma pessoa que não estava no horário, conversei com o meu chefe, não, pode trazer, vê se alguém fica com ele para você, para não ter problema depois. Eu pedi para alguém que não estava no horário, um grande amigo meu, eu falei, o Davi já estava acostumado com ele, fica com ele para mim, né, que é produtor do programa que começa depois do meu. Aí tô eu aqui apresentando, daqui a pouco eu só vejo o Davi correndo e a pessoa tentando pegar e caindo, eu falei, meu Deus, ele vai invadir esse estúdio a qualquer momento. E assim, eu brinco, mas é a realidade de muitas mães, tem dia que dá tudo errado, você falou, hoje não deu, vou ter que levar. E aí, como você falou, acho que a gente usa principalmente do bom senso, né? De outro, é até divertido pra criança, não, né? Criança, quando eu era pequena, por exemplo, eu adorava ir trabalhar com a minha mãe. É um dia especial, minha né? mãe trabalhava em banco, se for pensar, um trabalho super chato, mas eu adorava ficar lá, sentada, fingindo que eu tava trabalhando também. Então, às vezes, até bom pra criança conseguir saber o que o pai e a mãe fazem, né? Porque, às vezes, eles só ouvem, não sabem. No seu caso, não, o Davi pode te assistir na TV, mas tem pessoas... Tudo que tem por trás das câmeras, que é tão encantador, e às né? vezes, a criança, ela tem uma imagem do que é o trabalho do pai. Às vezes, é interessante também até ter essa experiência. É lógico, se for possível, se for um ambiente bacana pra criança estar lá, né? Doutora, vamos lá entender algumas questões de... Vamos falar um pouco dos irmãos? Depois eu quero já ir para aquele ponto que eu acho muito importante, que é o que acontece depois que essa criança vai para casa da família. Mas vamos entender no caso de irmãos, tem prioridade? Então, na verdade, o nosso objetivo sempre, né, é priorizar que os irmãos sejam adotados juntos. A gente não separar grupos de irmãos. Justamente porque ali eles já têm um vínculo entre eles, ali é significativo para a criança, né? Estar para os dois serem adotados juntos por questões de identidade, enfim, para vários motivos. E então a prioridade é sempre que seja adotado grupos de irmãos. Então, a gente no cadastro tem pessoas que estão, né, aptas a isso, que optam por isso, mas a gente sabe que não, que às vezes a pessoa quer ter separado. Então a gente existem circunstâncias que eu já vi de separar irmãos quando a gente tem, às vezes, uma diferença de idade muito significativa. Então, a gente tem um recém-nascido e uma criança de 10 anos, por exemplo. E, às vezes, eles sequer formaram algum tipo de vínculo, apesar de que é significativo, é importante para eles estarem juntos também. Então, eu já vi separação nesses termos, mas que, mesmo assim, não foi bom. Principalmente para o mais velho não ficou bem. Então, às vezes, algumas opções que a gente tem que ter. Pode ser que ali, né, a gente pensa assim, poxa, eu vou privar o mais novo, às vezes, de ser adotado, porque eu sei que aquele mais velho não vai ser. É uma escolha que vai ter que ser analisada ali, as circunstâncias. Cada caso vai ser um caso. Cada caso é um caso, né? Mas a regra é a gente não separar. Doutora, vamos pensar nesse momento em que a criança vai ser inserida na família, mas um passo antes, eu queria te perguntar o seguinte. Quando a gente pensa em Brasil, a gente pode imaginar uma família em que o pai seja negro, a mãe seja branca, e eles tenham 2 filhos, e um filho seja branco, o outro filho seja negro. Isso pode acontecer. Ou, às vezes, o pai e a mãe são brancos, mas tem familiares negros, e essa criança nasce negra, a gente sabe da nossa miscigenação. Mas, de qualquer maneira, quando a gente olha para os nossos pais, a gente procura as nossas características. O meu cabelo é enrolado igual ao da minha mãe, ou o meu cabelo é liso igual ao do meu pai, os meus olhos são igual ao dos meus avós. E a gente sabe o quanto isso, de alguma maneira, é interessante para as famílias, é importante para as crianças. Eu quero te perguntar sobre, há alguma orientação na escolha da raça? Porque acho que a gente pode, como a senhora estava explicando para a gente, fazer os filtros. Uhum. E aí, às vezes, a gente pensa, não, para mim, tanto faz. E eu sei que muitas vezes para os pais, de fato, tanto faz como vai ser aquela criança. Mas, para a criança, tem alguma indicação? É importante alguma coisa ou tanto faz mesmo? A princípio, tanto faz. Porque a gente tá pensando que ela não ter nenhum pai ou ela ter um pai com uma raça diferente da dela. Então, é óbvio que a gente ia preferir que ela tenha um pai com uma raça diferente da dela. Não tem diferença, até mesmo porque aquilo assim, eu sei que muitas vezes a pessoa pode ter esse raciocínio, vou imitar uma situação biológica, porque às vezes pode ser que não queira contar para aquela criança que ela foi adotada ou não, né? Mas como, né, é importante, a gente entende que é importante a criança saber, né, dessas circunstâncias, lógico, tem um momento certo, tudo isso, mas assim, uma adoção nunca vai ser uma filiação biológica, não que isso traga alguma diferença na forma de tratamento, na forma de que a criança vai ser feliz ou não, mas é uma história diferente do que um filho biológico.
Então, não dá para você tentar, assim, às vezes a escolha ser por conta disso. É lógico que a gente sabe crianças negras serem criadas em ambientes racistas não é bom, mas isso não é bom para ninguém. Na sociedade não é bom isso. Então, isso é até um exercício nosso de trabalho para saber por que uma criança negra não estaria bem numa família branca, se ali naquele ambiente só tem gente branca. Mas por que só tem gente branca ali? Provavelmente porque ali nós estamos vivendo um racismo estrutural que aquelas pessoas negras não têm oportunidade de estarem no mesmo espaço que aquelas pessoas brancas. E aí é que é o momento de a gente ter um raciocínio e falar, tem uma coisa errada. Não é Tem essa alguma criança estar preferência aqui. quando as pessoas fazem os filtros ou não? Tem ali... Sim, eu acho que não é muito significativo, mas a gente tem pessoas que escolhem, né, só adotar crianças brancas, assim como tem pessoas que só escolhem adotar crianças negras, né? A gente tem, mas a maioria, de fato, pode ser qualquer um. E a orientação é que seja assim, né? Eu acredito que sim, até mesmo porque, assim, até tem pessoas, tem estudos, né, pensando se o quanto seria apropriado não só esse tipo de escolha, mas também você poder escolher se a criança tem algum tipo de deficiência ou não, né? Mas, assim, por enquanto, há a possibilidade de escolha, mas a gente sabe que a gente tem que pensar, por que você não vai querer ter uma criança negra na sua família? Qual que são as suas O motivações? que tem por trás, né? Porque às vezes você, não, é pro melhor da criança. Mas por que sua família não seria uma família boa para uma criança negra? Né? Aí o problema está em você e na sua família e não na criança. Então, por isso que é pra gente pensar. Vou te deixar aí com esse pensamento. Doutora, chegou o dia, chegou na lista. Como é que funciona depois disso? Ligam e falam, é sua vez? Como é que funciona? Normalmente, assim, é um telefonema. Se chegou ali, tá na sua vez, a gente tem uma criança disponível, né? O pessoal do fórum, o setor técnico, que geralmente cuida ali da questão do cadastro, que o setor técnico são assistentes sociais, psicólogos, eles vão ligar para você e falar, a gente tem uma criança assim, assim, assado, ela tá ali, chegou ali, essas circunstâncias, você quer conhecê-la, ir lá na instituição para conhecê-la? Aí, geralmente, né, se fala que sim, eles vão lá. Já me dá um frio na barriga só de pensar, deve ser um dia muito especial, né? É muito especial para as famílias, assim, é realmente bem... É um momento que ele vai conhecer, vai ver se tem ali um mínimo de empatia. Se tem bebezinho, normalmente não tem essa... Assim, simplesmente chega, já tem um contato ali. Mas se a criança é mais velha, geralmente faz algumas visitas de final de semana. Não é uma assim, hoje tá ali, amanhã já tá na tua casa. Não. É algo gradativo. Então, normalmente são visitas, aproximações, ou a criança vai para casa, passa um final de semana, volta, para ser algo mais assim, não para ser menos traumático ali, porque querendo ou não, aquela criança, por mais que ela possa querer ir para uma família, tem laços também no abrigo, ela né? tem os vínculos ali com os profissionais, com as outras crianças. Então, é importante também essa aproximação para ser o melhor para todo mundo. Então, depende ali das circunstâncias, né? Se da idade, da faixa etária e tal, isso pode demorar mais ou ser um pouquinho mais rápido. E aí, depois, inicia o estágio de convivência, que aí é concedida a guarda, propriamente, para essa família, que pode ser até 90 dias ali, que a gente fala antes, durante que vai ter alguns estudos, tal, vão ser analisada aquela situação e verificar se a criança, de fato, é o melhor para ela, aquela família, a adaptação toda dela ali, né? Não é prazo de arrependimento para falar, não gostei dele, ele não. Ali é o trabalho. E é um período importante para ter um acompanhamento, para a criança e os pais se reconhecerem ali como família, né? E aí depois termina, né, se tiver tudo bem, tem a sentença, e aí, de fato, muda o registro da criança, muda ali todo o sobrenome, coloca o nome dos avós também ali. E, assim, de fato, quando a criança é mais nova, há ali talvez até a possibilidade do prenome, mas dependendo da idade não é recomendado. Mas tudo isso é conversado com os psicólogos assistentes sociais ali para ver o que é melhor para aquela criança. E aí é efetivado mesmo a adoção. Doutora, tem uma artista que adotou e ela não mostra o rosto da criança e tal, e aí alguns falam que não pode mesmo mostrar em foto, em rede social. Isso é mito ou isso é verdade? Então, na verdade, assim, quando tá no estágio de convivência ali, ainda não foi efetivada muitas vezes a adoção, talvez não é recomendável, até para você não expor aquela criança, que ela tá acolhida institucionalmente, né? Principalmente quando não foi efetivada a adoção, né? Ou assim, se já tá com guarda, não tem problema nenhum. Às vezes até em outras circunstâncias, apadrinhamento afetivo, pode. Mas o que é problema, às vezes diferente de um perfil como o meu, que tem menos pessoas, e o seu, que tem muito mais, a repercussão, muitas vezes, de você divulgar uma foto de uma criança lá, pode ser muito maior, né? A princípio, não tem nenhum impedimento. Aliás, eu posto foto do meu filho, mas o certo seria a gente não expor criança em rede social nenhuma, né? Se for pensar, né? Mas, pra fazer assim, bem correto, né? Mas a questão é, porque ele não tem liberdade de falar, mãe, eu quero estar com a minha imagem ali, não, e que não sei quantos mil seguidores vejam. Mas a questão é sempre a gente preservar a dignidade, não criar um ambiente vexatório para aquela criança. E muitas vezes a divulgação que uma criança está em instituição de acolhimento, ela está em circunstâncias assim de uma vulnerabilidade de alguma forma ali, não é benéfico para ela. Por quê?
a criança às vezes vai pra escola no outro dia, e aí a gente sabe como a gente vive em circunstâncias, tem ambientes que não sabem o que é um acolhimento, eles acham que muitas vezes ali é um lugar que crianças que estavam fazendo coisa errada. Então, assim, é complicado. Então, às vezes, essa exposição não é tão benéfica para uma criança que está acolhida, está ali durante um estágio de convivência. Mas se é filho, foi efetivado, não tem problema algum divulgar as imagens. É que eu acho que o artista quer preservar a criança independente de ser adotada ou biológica, né? Agora, doutora, vamos entender, no caso de uma criança que não houve adaptação da parte dos pais e da parte da criança, e aí eu acredito que talvez isso seja mais comum quando as crianças são um pouco maiores, porque vamos imaginar até quantos anos pode adotar uma criança que está em acolhimento? Até 14, 15? Pode adotar? Incompletos. Pode adotar. Então, vamos imaginar alguém que entrou aí nesse processo de adoção. Vamos falar 6 mais? Vamos pensar ali nos 8, 9 anos. A criança, obviamente, já traz uma bagagem de vida, já traz uma história, sabe um pouco da sua história, do porquê ela tá ali, o que aconteceu. Pode não haver essa adaptação com a nova família. Não havendo essa adaptação, a família pode continuar o processo na tentativa de adotar outra criança? Sim, depende ali das circunstâncias, lógico, né? Porque às vezes pode ser que, se foi um ambiente que foi prejudicial para aquela criança, pode ser que ele não seja um ambiente bom para qualquer outra criança. Então, às vezes, existem situações ali que daí a criança, a família, ela perde a oportunidade de estar no cadastro, mas justamente porque quando houve essa aproximação, verificou que ela estava fazendo mal ali, não era, de fato, uma família boa. Mas se, de fato, ali foi por algumas circunstâncias, não houve nada ali de maus tratos contra aquela criança, qualquer situação assim, né? Ela pode, sim, continuar lá cadastrada e ela vai ser consultada quando tiver uma outra oportunidade. É que é bem umas situações bem complicadas, assim. A gente tem, que a gente chama até a situação de desistência, de adoção, né? Como, às vezes, a família desistir de adotar, querer começar a adotar, e aí tá durante o processo de desistir, não ter nenhum motivo válido. Ficou com a criança, achou, não é isso que eu quero, devolve a criança? Temos, infelizmente, assim, é uma das situações mais complicadas que existem, mas, de fato, a gente tem. E uma das sanções, digamos assim, é a pessoa não poder ser mais cadastrada. E a criança que lide com isso? Aí é que a gente entra, né, tem possibilidade. Lógico, com certeza o Estado vai fazer todo o processo para cuidar da criança, eu tô falando, mas psicologicamente... É muito complicado. E aí, por isso que a gente, essa família, muitas vezes a gente entra com ação, né, com danos morais em relação à criança, assim, que é o que dá. Para tentar... alguma forma, amenizar, de uma mas maneira, é impossível a gente viabilizar que seja. Então, por isso que, principalmente quando é a adoção de crianças mais velhas, às vezes, é importante a família estar bem preparada para aquilo, né, e mesmo de crianças pequenas, né, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Porque é diferente se o seu filho biológico, se quando ele é pequenininho, quando ele é adolescente, vai dar mais trabalho, porque é natural da adolescência. Muitas vezes tem crianças, lógico, e adolescentes que são ótimos. Mas a gente sabe a gente também, né? Claro, como a gente foi. E aí você vai chegar, não, quero devolver meu filho, eu quero entregar por conta disso. Não, então é que às vezes é isso. A expectativa que às vezes uma pessoa tem na idealização de um filho, né? E o filho adotivo, ele nunca vai corresponder. Então, por isso que é importante ser muito na preparação, ser trabalhado isso, justamente para que a família... Porque, no final, quem é o maior prejudicado vai ser a criança ali. E, se você depositou a sua expectativa na criança, nem o biológico faria isso, né? Não é uma questão de ser adotivo ou não, né? Exatamente. Doutora, um medo que eu vejo muitas famílias terem e se os pais dessa criança aparecerem em algum momento? E se a mãe biológica dessa criança aparecer? Isso pode acontecer? Há alguma maneira desses pais biológicos, quando vivos, localizarem essa criança? Então, pelos meios normais, digamos assim, né? Judicialmente, digamos assim, não. Porque é preservado, né, todo o sigilo em relação à família pretendente à adoção, inclusive no processo, por exemplo, a pessoa tem direito a se defender, lógico, os pais biológicos têm o direito a se defender, mas enquanto está no processo ali, nenhum dado em relação à família que vai adotar é inserida naquele processo. Então, não tem como o advogado ninguém consultar para saber onde que ele está. O que pode acontecer, mas ali é muito difícil, porque como a mudança do registro de nascimento daquela criança é colocado um novo sobrenome, por exemplo. Então, é muito difícil de localizar, né? Só que o que a gente orienta, talvez, dependendo da idade, aquilo é, talvez, viabilizar com que a criança saiba a sua história, entenda o que aconteceu, justamente para ele poder, né, internalizar melhor. Lógico, quando for mais velho. A ideia é contar, né? Eu acredito, assim,
É lógico que cada caso é um caso, né? Mas, assim, pela minha experiência de contato com pessoas, tanto que foram adotadas ou que estão sendo adotadas, eu tô olhando pelo viés do adotado, não pelo viés da família, né? É muito melhor para questões de identidade. Assim, às vezes, eles querem saber a história, não se sentem totalmente completos sem entender, por pior que seja a sua história, né? Ele quer saber para entender o que aconteceu. E, Mirella, a realidade é que, assim, se eu pensar em todas as pessoas adotadas que eu conheço aqui brevemente, que não foram avisadas, porque eu acho que eu sou de uma geração que não se avisava, né? Que a ideia era fingir que era filho biológico e pronto. Em algum momento eles descobrem porque é um quebra-cabeça que falta peças. Então tem foto da mãe grávida do irmão, não tem foto dele. Aí começa a observar, de repente, as características que são tão diferentes. Em algum momento essa ficha cai. E essa criança descobre. Se descobre na adolescência, eu conheço uma moça que descobriu da adoção adulta e ela ficou revoltadíssima com os pais. Então, acho que as histórias que a gente ouve falar é de que é melhor para essa criança que vai se tornar um adolescente, um adulto, saber, né? Exatamente. Até tem, não sei se vocês já viram, tem o This Is Us, aquele seriado. Não é spoiler, não vou contar spoiler, mas conta um pouco essa situação. Tem o filme Lion, que é essa que eu... Você me falou do filme, eu vou assistir. Ele vai na busca dessa família. A gente acho que tava no Netflix, você falou, né, Lion? Como é importante pra descobrir. E isso de pessoas que eu conheço também, né? Porque, assim, acaba que, muitas vezes, a pessoa tem um mito de que ser um filho biológico é melhor do que ser um filho adotado. Não existe escrito isso em nenhum lugar. Cada pessoa há uma história diferente. Então, a gente tem que aprender a conviver com histórias diferentes de vida. Que não é aquela história desenhadinha que a pessoa saiu do útero da mãe, não. E é algo bom também. É algo bacana, é uma história diferente de vida. A criança, ela viveu, ela pode ter sofrido muito, mas agora ela está numa família que ama ela, que cuida ela, e essa história dela anterior tem que ser muitas vezes valorizada. Não dá pra gente esquecer, apagar, fingir que essa criança era sua filha biológica ali. Não tem como. Mas é aí que é importante a gente culturalmente trabalhar isso também. Porque às vezes a família, não, se ela descobrir que ela é adotada ali na escola, vão tratar ela mal. Por quê? Não, entendeu? Na verdade, assim, tem que trabalhar... Se existe esse preconceito, tem que ser quebrado, exatamente. né? E essa questão da gente esconder esse tipo de coisa, a gente cada vez impede com que pessoas tenham oportunidade de viver com diversidade de maneira natural, né? Exato, de situações de vida. E eu acho que, normalmente, a dificuldade maior de relatar para a criança que ela é adotada é dos pais. Então, é um problema dos pais com eles de, às vezes, não aceitarem. Não tô criticando, lógico. Cada um vai... Até com qualquer filho que a gente tem, a gente sempre vai errar tentando fazer o melhor, né? Exatamente. Mas é bom ter informação, mas né? No geral, pela nossa experiência, né? De ver que, assim, é possível você fazer algo saudável, às vezes não vai confundir a cabeça da criança no momento equivocado ou não, mas trabalhar e até com acompanhamento psicológico, para que, assim, a partir dos 18 anos, é direito da pessoa conhecer sua origem. Presta atenção nisso. A pessoa que foi adotada, ela tem o direito, porque a gente tem uma coisa que eu acho que tá aqui na nossa mente, de alguma maneira, doutora, de que nunca vai encontrar família, de que não existe isso, que a gente vê em filme, né, que a pessoa procura, não sabe e tal. É lógico que existem casos e casos, tem crianças que vêm de outros países, várias situações. Mas, de um modo geral, a criança tem acesso a saber o que aconteceu com ela, né? Sim. O adulto, no caso, quando né? ele faz 18 anos, ele pode, no fórum, pedir o processo dele ou pedir o inteiro teor da certidão de nascimento. Porque quando a gente tem a certidão de nascimento, a gente tem o documento, o papel. Mas o registro, né, no papel vai estar lá o nome do pai e da mãe, o novo sobrenome, novos avós, vai estar tudo bonitinho. Mas se você pede, né, ali, só quem tem interesse pode pedir isso, você próprio pode ir lá pedir o inteiro teor, vai vir certinho, quando foi destituído o número do processo, vai estar tudo lá. E aí essa pessoa pode ir no fórum, ter acesso, ler o processo, saber absolutamente tudo o que aconteceu com a vida dele. Isso a partir dos 18, mas antes dos 18 é possível, se ali aquele adolescente então, essa criança com 14 anos quer, os pais podem ir atrás disso pra ela. Sim, se ele manifestar interesse, aí com um acompanhamento psicológico ali no fórum, vai conversar com ele pra explicar melhor, porque às vezes pra essa idade pode ser que ele lê algumas circunstâncias ali, né, na forma que for, pode ser mais chocante do que quando ele tiver 18 anos e descobrir algumas coisas, mas no geral é positivo quando as crianças têm esse contato, esse acesso, essa comunicação, né? Não necessariamente precisa ver o encontro, tem circunstâncias que principalmente quando são mais velhos, que eles querem ver, eles querem conhecer, e pode ser que seja significativo, se houver essa oportunidade. Se tiverem irmãos, talvez também, irmãos, né? Então, por isso que é importante a gente... cada caso é um caso, e essa família ser acompanhada e pensar. Mas a mentira, digamos assim, nunca é o melhor caminho. Pode ser o momento certo de ser contado, mas você esconder esse fato pode ser, no caso, pior para a própria pessoa ali, quando ele for adulto, e descobrir isso, às vezes, ele vai
assim, é muito difícil ele ficar o resto da vida dele sem saber isso. Então, quando ele vir à tona, pode ser muito mais complicado, ele pode ali atrapalhar muitas circunstâncias. Fazer links errados, entender da maneira errada, né? E isso, porque às vezes ele pode entender assim, por que ele quis esconder isso de mim? Por que a minha mãe e meu pai... Vivi numa mentira, pode ser isso que a pessoa entenda na hora, E o né? amor que a gente tem certeza absoluta que os pais que adotaram têm um amor muito grande pelo filho. E aí o amor tem que ser mais forte de querer o melhor pra ele e abrir mão, muitas vezes, eu sei que deve ser receio, deve ter vários é o negócio motivos. do amor, entre aspas, até possessivo, né? Que eu não sei se isso é amor, mas por um filho, né? Por isso que é importante ter um acompanhamento psicológico, até porque é natural, né, haver esse receio e buscar ajuda pra tentar entender o que é melhor. Eu tenho que encerrar, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque quando a gente pensar no nosso país, em várias situações que a gente ouve falar, infelizmente, acontece muita adoção ilegal. Então, aquela pessoa que foi deixando o filho na casa de alguém, na casa de uma amiga, a hora que foi ver, deu a criança, e a pessoa criou. A criança, sei lá, tá com 3, 4, 5 anos. E agora ela descobriu que isso é ilegal. E ela fala, eu não posso contar isso pra ninguém, mas daqui a pouco essa criança tem que estudar, mas vão tirar essa criança de mim. Como é que funcionam essas questões, doutora? Então, assim, é muito difícil, né, esse contexto, por isso, justamente quando a gente pede para as pessoas, quando souberem de alguém que quer entregar o filho em adoção, não tem condições de cuidar, né? Se não for para ficar dentro da própria família, for para entregar para uma pessoa, né, ali desconhecida, de fato tem que encaminhar para o fórum. Essa pessoa não pode entregar para quem ela quer. Tipo, eu conheço uma pessoa que tá grávida, vai ter o bebê, ela não quer, ela quer dar para mim. Isso pode acontecer? Não pode. Isso é ilegal de acontecer. Olha que importante. Porque, justamente assim, a pessoa que quer entregar o filho para adoção, ele pode escolher ele cuidar, né, ou entregar para algum parente ali que tem vínculo para manter esse convívio, mas ele não pode escolher quem ele vai entregar, justamente porque a gente tem que pensar, né, o cadastro não é uma mera formalidade, o cadastro, a adoção é algo que tem, como a gente falou, várias coisas aqui, né, tem muitas consequências, é irreversível, então é imprescindível que haja uma preparação correta daquela família para a gente entender e, de fato, ter segurança que a criança vai ser bem cuidada naquele ambiente familiar. E não tem nada que garanta que primeiro, que essa mãe está entregando a adoção, ela tenha ciência, porque muitos casos de mães que entregam para adoção, elas falam, quero entregar para aquela família porque ela foi enganada. Aquela família falou aqui, você é pobre, vão tirar tua criança, vão jogar ela numa briga, ela vai morrer lá. Você não quer entregar teu filho pra mim? Aqui ele vai ter tudo. Então, aí a mãe ali fala assim, não, eu vou entregar, lógico. E ela mal sabe que ela poderia cuidar. Então, assim, é isso que é complicado. Então, por isso que o encaminhamento para a justiça é o mais importante, porque o filho dela, ela vai ser cuidado por alguém. Sim, lógico, a gente sabe que pode dar errado em várias circunstâncias, mas ali a gente tem uma segurança mínima. De um modo geral, que essa né? família foi avaliada e ela vai ser acompanhada, né? E diferente é se você entregar qualquer pessoa que você nem sabe o que é. E muitos casos desses de entrega, quando fica adolescente, acha que tá fazendo um favor, a gente sabe esses problemas. Mas, na verdade, a questão só que a gente sabe que tem situações que já aconteceram, né? E às vezes foram anos, que é impossível a gente reverter de alguma forma, tá? Então, ali a gente sempre vai pensar o que é melhor para aquela criança. Se porventura alguém que está nos acompanhando aqui agora tá há muitos anos com uma criança, às vezes nem tinha noção do quanto isso era errado e tem se conscientizado e fala, não, mas eu já tô com essa criança há 3, 4 anos, é melhor eu deixar quieto. Não. Pode procurar a justiça para tentar formalizar isso? O ideal é justamente fazer isso. Mas corre o risco... Então, é que tudo, assim, na verdade, sim, é muito ruim para essa criança estar vivendo numa situação indefinida na vida dela, tá? Ela não tem alguém como pai, como mãe no registro, ela tá sendo cuidada por outra pessoa que tá irregularmente. Então, assim, aqui tem circunstâncias. Normalmente, quando a gente tá com uma situação irregular, então, por exemplo, a gente fala em escolas, em médicos, eles são obrigados a comunicarem se ali, de fato, quem é o responsável por aquela criança que está ali no registro dela não é a pessoa que acompanha na aula, não é a pessoa que acompanha no médico. E por isso que a gente precisa dessa ajuda, porque muitas vezes a gente vai descobrir uma adoção ilegal ali, porque a gente fala ali, essa fila do cadastro tá gigante, tem um monte de gente. Por quê? Tem muitos casos de adoção ilegal que acontece e que não é o melhor para aquelas crianças estarem naquelas circunstâncias. Se você quer adotar, o certo é você ir, de fato, na fila. Porque a gente democratiza. Todo mundo tem a oportunidade de estar lá em situações iguais. E, ao mesmo tempo, aquela família vai ser assistida. Aquela mãe vai poder optar, de fato, eu quero entregar meu filho ou não. Olha só as circunstâncias. Não, você pode ficar com seu filho, você pode cuidar dele, você pode ser uma boa mãe se você quiser. E, muitas vezes, nessas circunstâncias arranjadas, não é isso que acontece. Então, por isso que é muito importante ir atrás e regularizar antes que... Acontecerá uma avaliação, então, provavelmente, é isso? Sim, provavelmente. Para ver, assim, normalmente nesses casos que já estão consolidados, é feita uma avaliação para ver se o vínculo ali está formado e um novo rompimento vai ser mais prejudicial para aquela criança, né? Não é legal a gente falar isso, mas a gente vai, talvez, permitir que uma situação ilegal seja, né, ali formalizada,
porque aquilo ali vai ser o melhor. Lógico, porque a criança está sendo bem cuidada. Mas isso não significa que talvez ela não possa ter outras consequências. O que acontece muitas vezes é a gente processar por ali, a gente fala que são danos morais coletivos para as pessoas cadastradas que foram preteridas. E aí é um valor que vai para o Estado, para políticas em relação à infância e juventude, justamente por aquela ilegalidade que foi praticada. E lembrando que, dependendo de como foi a entrega, pode haver crime também. Então, aí a pessoa vai ser responsabilizada criminalmente. A gente não vai falar sobre isso aqui, mas verdade é dita que tem gente que vende os filhos, né? E se tem gente que compra, tá errado dos dois lados. E né? é crime. Isso é crime, né? Quando envolve... E existe isso no Brasil, não existe, doutora? Existe muito. Tem máfias muito grandes. Por isso que é importante a gente estar trabalhando para combater isso, não fazer parte disso, né? Ir atrás, demora, mas às vezes esse tempo de demora é importante para você entender o processo, tudo que aconteceu, e ser trabalhado com você o que é melhor ali para aquela criança. Tempo de maturação, né? Ai, uma delícia. Ficaríamos aqui muitas horas mais. Eu quero te pedir, se você gostou, curte, por favor, compartilha, envia para mais pessoas, tá? Deixa aqui para mim seu comentário. Quero te agradecer demais, Mirella. Muito obrigada por ter vindo. Amei o nosso bate-papo. Você vai deixar algum contato? Só o meu Instagram, quem quiser entrar em contato, é @Mirella com 2 L's Monteiro. Só isso, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Para mim é um prazer falar sobre isso. Quanto mais a gente puder difundir a verdade sobre esse assunto, para estimular as pessoas a tomar essa decisão conscientemente, será o melhor, com certeza, para todas as crianças que a gente tem por aí. Uma hora passou voando, mas eu vou convidar a doutora Mirella para a gente fazer um outro bate-papo em breve, para a gente falar sobre acolhimento familiar também, para a gente entender mais sobre isso, apadrinhamento, que eu acho que aí rende mais um programa. Obrigada, viu? Obrigada a você. Beijo grande. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Não esquece, curte, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito e acione o sininho. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Compartilhe com mais pessoas, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau!